Vamos lá então, pessoal, para a nossa segunda parte da aula de tecido epitelial glandular. Então, agora a gente vai tratar das glândulas exócrinas, né, que emitem a sua secreção para o meio externo. Então, você tem vários tipos aqui, e para você classificar, você vai usar duas referências. A primeira, o que vai formar o nome delas, né, vai ser com base em duas referências. A primeira referência são as células do ducto, e a segunda referência são as células secretoras. Então, o nome vai ser dado em função do formato, da morfologia das células do ducto, em função do formato, né, ou morfologia das células secretoras. Vamos começar aqui, por exemplo, pela primeira, nós temos aqui, ó. Essa parte de azul mais escuro são as células do ducto, e de azul mais claro são as células das secretoras, certo? Nesse caso aqui, ó, nós temos um ducto simples, né? E nesse caso aqui, por exemplo, nós temos um ducto que é ramificado, tá vendo? Ele já não é simples, né? Ele se divide, né? Então, quando o ducto é simples, né? Aparece o nome simples aqui, ó. Esse ducto é simples, ó. Aparece o nome simples lá, tá vendo? Ó, o ducto é simples, tá vendo? Ele não tá se dividindo, não tá se ramificando nem nada. Então você chama de simples, tá vendo? Aqui, ó, nesses aqui de baixo não aparece o simples, mas é subentendido também. Nesse caso aqui só, né? Porque ele é simples. Quando ele não é simples, quando ele bifurca, que nem está aqui, aí ele recebe o nome de composto, né? Então aparece o composto, né? Então, por exemplo, ó, aqui ele se bifurcou, é composto. Aqui, ó, ele não se bifurcou, ele se partiu em vários, tá vendo? Então, também chama composto. Aqui também, ó, em vários, então chama composto. Então, a primeira coisa bastante simples é você olhar para as células do ducto e ela vai poder ser ou simples ou composto. Simples, quando é retinho. Composto, quando ele se divide em duas partes ou em várias partes. Aí, dividiu em várias partes é composto. Dividiu em várias partes é composto. Dividiu em só duas partes é composto. Então, as células do ducto vão ser responsáveis aqui em cima pelo nome simples ou pelo nome composto, certo? No caso aqui composta, né? Para concordar. Tá ok? A outra parte do nome vai ser dado pelas células secretoras. Por exemplo, essas células secretoras, elas formam um tubo, por isso, tubulosa. Aqui as células secretoras formam um alvéolo, por isso, alveolar. Mas existe um sinônimo para esse alveolar, que é a palavra acinosa. Acinosa, ou ácino, né? Ácino é o sinônimo de alveolar. Você tem um formato alveolar ou um formato acinoso, ou acinosa, né? A glândula, no caso aqui, glândula acinosa, ou formato acinoso, né? Então você tem aqui, ó, quando é esférico assim, você pode chamar de alveolar ou pode chamar de acinosa, certo? Quando é tubular, tubulosa. Então, aqui, por exemplo, ó, tubulosa, porque as células secretoras são tubular, e simples, porque o ducto é simples, tá vendo? Aqui, nesse caso, ó, nós temos uma célula secretora agora que está sofrendo divisão. Quando ela se divide em duas, a gente coloca o nome de ramificada, né? Diferente do que acontece com as células do ducto. Quando o ducto se divide, se ele divide em dois ou divide em vários, a gente chama todos eles casos sempre de composta. Agora, já a célula secretora não. Quando ele se divide, a gente chama de ramificada, quando se divide em dois, né? E quando não se divide, você não fala nada, você fala só tubular ou só acinosa, certo? Então aqui, por exemplo, ó, ela é tubulosa, por quê? Porque ó, a parte secretora tem o formato do quê? Igual aqui, ó, formato tubular. E não está se ramificando, ela só está no formato tubular, porque quem se ramificou aqui foram quem? As células do ducto, né? Aí as células do ducto é responsável pelo nome composta, certo? Esse aqui, por exemplo, ó, as células do ducto é simples, então aparece simples. Mas aqui, ó, as nossas células não é mais nem tubular, nem acinosa, né? Nem tubular, nem acinosa. Ela é o quê? Enovelada, que é um formato diferente desses dois aqui, certo? Aqui, então, a gente chama só de alveolar, né? Ou acinosa simples, né? No caso, tá omitindo aqui, mas no livro às vezes você encontra acinosa simples, alveolar simples, certo? O simples está valendo aqui, embora ele não tenha colocado aqui, certo? Só não dá para botar o simples aqui, porque aqui não é simples, aqui é
composta. Aqui também é composta. E aqui, ó, tá vendo que todos eles são ácidos, tá vendo? Então você coloca alveolar ou acinosa composta, né? Alveolar ou acinosa simples. Quando é simples, tem um ácido só, um alvéolo só. Quando é composta, você tem vários alvéolos, né? É composta por causa das células do ducto, que tem a formato composto. Alveolar, porque no final de todo ducto tem o mesmo alvéolo. Um alvéolo, o mesmo não, né? Tem um alvéolo no final de cada ducto. Agora, quando ela é composta e você tem os dois juntos, aí você chama, em vez de alveolar, você vai chamar túbulo alveolar ou alvéolo tubular. Por quê? Porque você tem os dois. Aí depende do autor. Mas vamos deixar aqui túbulo alveolar. Só para você entender. Túbulo alveolar por quê? Porque tem secretora tubular, tem secretora acinosa. Composta por causa das células do ducto, né? Então, você, só para dar uma resumida aqui, uma sintetizada, quando você vai constituir o nome, primeiro, né, você olha para células secretoras. Elas vão ser tubular, elas vão ser acinosa ou elas vão ser enovelada. Aí você já coloca o nome, ó, tubular, tubulosa, tubulosa, tubulosa enovelada, alveolar, né? Aqui são todas alveolar, aqui tem as duas, né? Túbulo alveolar, certo? E você olha também para as células do ducto. As delas do ducto ou é simples, como esse caso, como esse caso, como esse caso, ou ela, e como esse caso aqui, ó, onde está retinho, ó, simples, simples, ó, tem simples no nome, tem simples no nome, tem simples no nome, certo? Tem simples no nome. Ou ela vai ser composta. O que é composta? É quando ela não é simples. Ela se divide, as células do ducto se dividem em duas partes ou em várias partes. Tanto o que se divide em duas quanto se divide em várias recebe o mesmo nome, composta, certo? No caso aqui, então, tubulosa composta, certo? Nesse caso aqui, ó, alveolar composta. Por quê? Porque na ponta só tem alvéolo, certo? E aqui, túbulo alveolar composta. E assim você classifica elas, né? Aqui embaixo está a descrição do que eu acabei de explicar, né? Falando do que um é azul claro, outro é azul escuro e os nomes que eu acabei de dizer a vocês. Bom, primeiro vamos focar aqui, a gente vai estudar primeiro o ácido, né? Agora, eles, além de ter a diferença morfológica, eles têm a diferença na secreção, na fisiologia. O ácido, né, que tem o formato esférico, ele sempre tem uma secreção que a gente chama de serosa, né? Essa secreção é sempre serosa. Já o túbulo, que tem o formato tubular, sempre tem uma secreção mucosa. Por isso, você sempre vai se referir a ácido seroso e túbulo mucoso, né? Então, o nosso ácido sempre será seroso e o nosso túbulo sempre será mucoso. Por quê? Porque ácido sempre tem secreção serosa e túbulo sempre tem secreção mucosa. Aqui na histologia você vê a diferença pela cor do citoplasma. Ó. Quando o citoplasma é escuro, que nem está aqui, ó, com o citoplasma escuro, a gente fala que a secreção é serosa. Quando o citoplasma está claro, olha aqui, ó, como está clarinho aqui dentro, ó, quase não tem coloração nenhuma, transparente praticamente. Ó. Então a gente chama de mucoso, certo? E o formato não é difícil de ver, não. Isso aqui é o formato de um tubo, né? Isso aqui é o formato de um ácido, é esférico, tá vendo? É esférico. Olha aqui um ácido, é esférico, certo? Nem sempre você consegue ver a luz do tubo, porque cada célula fica de um jeito na hora que você corta, né? Aqui dá para ver um ácido com uma luz dentro aqui, tá vendo? Mas é muito raro, né? Porque vai cortar, cada um tá numa posição. Eles não fazem pose para tirar foto, né? E por isso que fica desse jeito. Mas aqui tá bem clássico aqui, ó. Tá um ácido, né? Aqui a luz do ácido aqui, ó, né? E no ácido, sempre seroso. E túbulo sempre mucoso. Tem outra diferença morfológica interessante entre eles. Veja, no caso do ácido, os núcleos são esféricos. Olha só como são esféricos os núcleos. Aqui não dá para perceber muito bem, mas dá para ver que aqui é esférico, né? Esférico, tá vendo? Eles são esféricos, certo? E a posição deles também, além de serem esféricos, eles não estão presos, não estão colados nessa divisão deles aqui, ó, tá vendo? Nessa separação entre um ácido e outro, certo? Tá vendo aqui, ó, aqui é o limite do ácido, tá vendo? Ele não encosta lá no final, ele fica um pouquinho para dentro, tá vendo? Ele não fica no meio, mas também não é encostado na borda. Já o túbulo não, ó. As células, além de ser achatadas, elas são presas. Nesse caso aqui, a membrana basal, porque tem um tecido conjuntivo, então tem uma membrana basal aqui e elas têm um núcleo achatado,
né? Se eu fosse classificar aqui, seria pavimentoso, mas aqui a gente não classifica como pavimentoso nem como cúbico. A gente classifica como mucoso e seroso, como túbulo, mucoso e ácido seroso. Todo túbulo mucoso terá o citoplasma claro, né, na luz, e mesmo no citoplasma dentro das células, ele é claramente corado, né, fica bem clarinho. O núcleo é achatado e preso à base. Já o ácido seroso, o núcleo é esférico, não está preso à base e o citoplasma é bem escuro. Então, são essas as diferenças. Só para sintetizar, né, você tem no ácido o núcleo esférico e não preso à borda basal, né, com a secreção serosa bem escura. Enquanto que o túbulo, você tem o citoplasma bem clarinho, corado, porque o muco cora bem claramente, e as células achatadas, presas às bases das células. Essas são as características principais que distinguem túbulo mucoso de ácido seroso. E é isso aí, pessoal.